José Alexandre Rolo da Cunha, nasci em Castelo Neiva, Viana do Castelo, em 1970, 17 de novembro. Muito bem. Sr. Alexandre, quais são aquelas grandes imagens, aquelas boas recordações que ainda hoje guarda da sua infância? As brincadeiras na praia, a apanha do sargaço com a minha avó, ver os barcos a chegar, os barcos do mar todos a chegar. Isso são boas imagens. O tempo de ir à escola, de botar uma casca de laranja e segui-la nos trilhos dos caminhos com a água. Mesmo muito boas imagens. Tive uma infância sem internet, sem telefones, mas uma infância muito feliz, muito feliz. Com uma mãe sempre ao meu lado, tive uma infância muito linda. Sou filho de mãe solteira, por assim dizer. Claro que o meu pai aconselhou-me, mas o meu pai partiu em 1970 aqui para a França, estive aqui um ano e depois fui para o Canadá. E foi a minha mãe que me criou e que me deu a educação e que se calhar fez o homem que eu sou hoje em dia. A história da minha vida é que eu comecei muito cedo. Tive que sempre ajudar a minha avó a fazer os trabalhos domésticos, desde na agricultura e depois também a nível da pesca. E depois comecei muito cedo a trabalhar. Quando fez o sexto ano, como a minha mãe tinha necessidade, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar, tinha 15 anos, e comecei a trabalhar no Pedra Alta. Foi o meu primeiro emprego, comecei a trabalhar em 1985, em Portugal. Ainda foi com o Sr. Sr. Fagundes, que foi a primeira pessoa que abriu o Pedra Alta. Pronto, depois, logo de seguida, chegou-se o Joaquim Oliveira Batista, em 1986. Comecei a trabalhar com ele, foi mais sempre em part-time, aliás, ele me dizia sempre que eu queria trabalhar o tempo inteiro. Durante 8 anos, eu trabalhei sempre em part-time com ele, 6 anos em part-time, porque eu exercia a função de pescador. Eu depois também tirei a minha carta de pescador, marinha de pescador, depois tirei a carta de arraios de pesca e durante 8 anos fui pescador profissional. Mas estive sempre ligado ao Pedra Alta durante esses anos todos. Claro que fez muito tempo de pesca em mar e muitas vezes saía do Pedra Alta e ia logo para a pesca. Isto nos fins de semana, sexta, sábados e domingos, trabalhei durante muitos anos com ele. E depois foi sempre uma vida de luta, mas uma luta boa, sempre a fazer aquilo que eu gostava, tanto na pesca, que adorava, só deixei de ser pescador por uma última vontade que a minha mãe me pediu, para eu não fazer mais, e foi aí que eu me agarrei a 100% no Pedra Alta. E foi a partir daí que eu tinha os meus 22 anos, comecei como responsável gerente em Vila Nova de Gaia, estive lá 6 anos, 6, 7 anos, antes de vir para a França. Em que ano foi? Foi de 99 para 2000 e depois, pronto, foi um desenvolvimento do Pedra Alta aqui em Ponto, que depois fez com que hoje em dia o Pedra Alta seja a casa que é conhecida e uma grande casa. Que se deve a um grande homem, que é o Sr. Joaquim Oliveira Batista, que foi o meu mentor, meu professor e meu pai. Foi não, eu ainda o considero assim, compreendes? E pronto, depois foi uma luta, de início era muito duro, o Pedra Alta não era conhecido, nós tínhamos que ir buscar tudo mais. De início foi um bocadinho difícil, teve uma grande ajuda da minha esposa, porque eu quando cheguei aqui nem falava francês sequer, ainda vai lá que ela falava francês, ela que me ajudava em tudo, que era desde contabilidade, fornecedores, e também geri certas ocasiões que eu não conseguia falar com certos clientes, que era ela que me ajudava. E pronto, depois o Pedra Alta começou a se desenvolver, começámos a ter mais casas, e mais casas, e mais casas. E a minha vida profissional, pronto, foi sempre relacionada, são 34 anos ligado dentro do Pedra Alta e hoje em dia eu queria fazer um novo projeto, porque acho que também sou capaz. E se eu fui capaz de dar vida um bocadinho aqui em França, ao Pedra Alta, acho que também sou capaz de dar vida ao Mar Azul. Primeiro de tudo, eu sempre sonhei ter uma casa bonita. Porque como eu venho de uma família. Minha mãe era uma mãe solteira, uma mãe humilde, não é? E os meus colegas tinham sempre melhores casas do que eu.
E isso foi sempre o meu sonho maior. Era ter uma casa onde eu pudesse levar a minha namorada na altura, aquilo está lá, porque a minha casa era uma casinha mais pobre e tudo mais. Mas era uma casa fresca, mas uma casa mais pobre. Pronto. E isso foi sempre dos meus coisas. Depois há aqueles sonhos que tu tens de quereres ter um carro. Isso também eu já tive tudo e hoje em dia para mim é banal, é insignificante. Claro que a casa é sempre muito importante. A casa é o nosso lar e é muito bom. E hoje em dia, que sonho é que ainda tem para a sua vida? Hoje em dia eu tenho um sonho enorme, muito mais grande do que eu tinha quando era criança. O meu sonho hoje em dia é que, para que todas as pessoas que trabalham comigo, toda a staff que trabalha comigo, para que eles consigam ter os sonhos deles também. Não são só os meus. Todos os meus empregados, eu quero que eles realizem os seus sonhos. Isso para mim é uma das coisas mais importantes, é que eles realizem, né? Porque eu sem os meus empregados eu não sou ninguém. Eu preciso deles, eles precisam de mim. E se nós lutarmos todos para a frente, claro que o Mar Azul hoje em dia é só um, chega amanhã vão ser dois, e logo se vê. Sem grandes projetos, mas sempre com um projeto bem feito. E o meu projeto bem feito, primeiro que tudo, para mim, os meus empregados são a minha família. E enquanto eu trabalhar com essa maneira de ser, eu sei que vou conseguir. Eu tento sempre ajudar o máximo que eu pude, estás a ver? Claro que hoje em dia eu sou o diretor e posso fazer, em princípio, dentro das minhas possibilidades, fazer aquilo que eu tenho na minha mente. Quando eu trabalhava no Padre Alto, eu tinha um grande diretor acima de mim que tinha que obedecer ordens e isso é mais que... se ele me disser faz, eu fazia. Claro que havia muitas coisas que eu fazia, desde tombolagem, ajudar as equipas de futebol para as crianças, os bombeiros, tentava sempre, mesmo que oferecesse uns almoços com aquelas senhas, estás a ver? Tudo isso eu tentei fazer sempre. Depois, enviar dinheiro e tudo mais, claro que isso passava por cima de mim e isso já não era eu que decidia a 100%, porque tinha um grande patrão acima de mim. Mesmo que eu tivesse muito poder, atenção que eu tive sempre carta branca no meu posto de trabalho, nos meus 34 anos de Pedra Alta. Tá? Mas, claro, tinha um patrão acima de mim e tinha que prestar contas, que é mais que normal. Para mim, ser português é uma honra. Para mim, Portugal foi a maior potência do mundo em 1500. Nós somos conhecidos em todo o mundo pelos trabalhadores. Hoje em dia temos muitas mentes fortes, muitas pessoas. Hoje em dia, para estar numa universidade portuguesa, tens de ter muitas boas notas. Tens de ser muito bom aluno. E para mim Portugal é um pequeno país, mas é uma grande nação. E já fomos o país mais forte do mundo. Hoje em dia não somos fortes, mas estamos vivos. E estamos em todo lado do mundo e mostramos onde estamos. Também sabemos fazer alguma coisa. O que eu desejo a todos os portugueses é que, primeiro, tenham muita confiança em Portugal, porque Portugal já esteve mais mal e hoje em dia está a melhorar. E eu fico muito feliz por isso. Depois que lutem e que mostrem o verdadeiro valor de um português quando sai do seu país.